Então, pessoal, continuando aqui, agora a parte aqui de equação diferencial exata. Então, vamos supor aqui que a gente tem novamente nossa equação diferencial aqui, dy sobre dx igual a f de x em uma função f de x, y. Agora, no caso anterior, a gente está vendo equação separável, depois a gente viu a equação linear. Agora, no caso de equação diferencial exata, essa equação diferencial aqui, vamos transformar ela assim. Vamos transformar essa notação, escrever ela nesse seguinte formato: uma função m que depende de x, y vezes dx, e uma função n que é função de x, y, dy igual a zero. Então você vê aqui que a gente mudou um pouco essa notação. Agora a gente vai dizer que se uma equação como esse tipo aqui, ela é dita exata, se e somente se e somente se a gente tem esse seguinte critério. A gente sabe que a derivada parcial, a gente tem que ter que a derivada parcial da função m em relação a y tem que ser a derivada parcial de n em relação a x. Se esse critério aqui for respeitado, então significa que essa equação aqui que está aqui em cima, essa equação diferencial, ela vai ser exata. Então, vamos fazer alguns exercícios aqui. Eu não vou mostrar. Depois a gente vai ver como que a gente vai calcular aqui a solução dessa equação. Primeiro eu vou fazer alguns exercícios aqui para ver, para a gente verificar esse caso aqui. Primeiro caso aqui, vamos pegar uma equação aqui que é 2xy dx mais x quadrado menos 1 dy igual a zero. Então vamos identificar aqui. A gente vê que m, a função mxy, ou apenas m, igual a 2xy. A função nxy, ou simplesmente n, ele é igual a x quadrado menos 1. E a gente tem o seguinte, a gente quer verificar se essa condição aqui se mantém. Então vejam aqui que derivada parcial de m, posso fazer aqui os dois juntos. Derivada parcial de m em relação a y e derivada parcial de n em relação a x. Então, vou fazer isso aqui. A derivada parcial de m vou fazer aqui, a derivada parcial de n vou fazer aqui. Derivada parcial de m, então, vou ter a derivada parcial de 2xy em relação a y. E aqui eu vou ter a derivada parcial em relação a x de quê? De x quadrado menos 1. Então, aqui a gente vai ter 2x, e aqui quando eu olho, a gente vai ter 2x. Então, no final das contas, a gente tem o que? 2x igual a 2x. Então, a gente vê que isso aqui está certo. Então, a gente vê que essa equação que está aqui, de fato, é uma equação exata. Então, você vê que é só você seguir essa estratégia aqui que você consegue verificar se é uma equação ela é exata ou se não é exata. A gente vai... Agora eu vou partir para ver como é que, dado que a gente verificou essa condição aqui, como é que a gente acha agora a solução, o método de solução de uma equação, desse tipo de equação aqui, porque o objetivo aqui é, mesmo que eu tenha esse critério aqui, eu sei que essa é uma equação exata, eu preciso chegar na solução. Agora, como é que eu chego, vou dizer assim, método de solução. Tá. Então, a gente vai dizer o seguinte. Vou escrever aqui nossa equação diferencial. Deixa eu escrever assim de forma mais simplificada. m dx mais n dy, tudo isso igual a zero. Então, a gente pode dizer o seguinte. A gente pode dizer que m aqui, ela é igual a... Dado que a gente verificou que a derivada parcial de n em relação a y é igual à derivada parcial de n em relação a x, então a gente sabe que essa equação ela é exata. Então a gente, a partir daqui, a gente pode calcular a solução. Agora, como é que a gente vai calcular agora aqui a solução? Deixa eu achar um papel aqui. Agora a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que m, a própria função m aqui,
ela é igual, vamos dizer aqui, vamos dizer por exemplo que vamos chamar a solução como sendo uma função aqui. Opa, peraí. Só um momento, pessoal. Minha caneta já acabou de funcionar. Deixa eu tentar achar uma caneta aqui. Tá, deixa eu uma caneta aqui. Então, vamos dizer aqui que a gente tem uma função f de x, y. Que essa aqui é a solução dessa equação. Peraí, isso aqui não tá bom. Tá. Vamos dizer que essa aqui é a solução, né? Que esse f de x, y aqui, ele é a solução, né? Ele é a solução da equação dessa equação diferencial. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu sei que, como eu tenho essa solução, eu vou dizer o seguinte, que o m dessa equação diferencial aqui, ele é a derivada parcial em relação a x da solução. Dessa solução aqui. De modo que eu vou ter o seguinte. Deixa eu reescrever isso nesse formato. Derivada parcial da solução em relação a x igual a m. De modo que se eu fizer aqui, eu vou integrar cada lado dessa equação, vou ter aqui, f de x, y vai ser igual a integral de m dx mais um g de y. Bom, mas você, na verdade, um c. Aqui eu vou chamar um c. Esse c aqui vai ser igual a quê? Esse c1 aqui vai ser igual a uma função que eu vou chamar de g de y. Por quê? Porque quando eu faço aqui a derivada, parcial, a derivada parcial em relação a x, como isso aqui é uma constante que depende apenas de y, é uma constante ou uma função que depende apenas de y, então ele vai para zero. Quando eu vou passar daqui para cá, quando eu faço isso daqui para cá, fazendo a derivada parcial, vou ter o quê? Vou ter derivada parcial de f em relação a x, que vai dar a derivada parcial dessa integral, que vai dar o próprio m, e isso aqui vai dar para zero. Então, quando eu passo daqui para cá, aí acaba aparecendo esse c. E esse c aqui eu posso dizer que ele é uma função qualquer aqui, g de y. Então, aí acaba que eu fico com essa equação aqui, que eu vou repetir ela aqui, que ela é f de xy igual a raiz integral de m dx mais uma função aqui que eu estou chamando de g de y. Então, é essa função que eu estou chamando aqui. Agora, segunda coisa, eu vou dizer o seguinte, tá? Eu já tenho esse aqui. Segunda coisa, eu vou dizer o seguinte, que minha função n agora, né, na verdade, a função n, ela é a derivada parcial da solução em relação a y. Só que ela é a derivada parcial da função da solução em relação a y. Só que a solução, eu já tenho uma cara aqui da solução, que eu calculei aqui. Então, nada mais é que isso aqui vai ser igual ao quê? A derivada parcial da solução que eu achei aqui, m dx mais gy. Derivada parcial de tudo isso aqui, dessa solução, da cara da solução que está aqui, em relação a y. Então, isso aqui nada mais é que vai ser o quê? Isso aqui nada mais vai ser que derivada parcial de y, derivada parcial, na verdade, da integral de m de dx em relação a y, mais a derivada de g de y em relação a y. Porque aqui, como a gente está apenas com uma variável y, então vou dar uma derivada normal. Então, isso aqui eu vou rearrumar ele como sendo que derivada de g de y em relação a y, n menos derivada parcial de m, da integral de m em relação a dx. Por quê? Por que eu faço isso? Porque o n, eu já sei que eu tenho. O n está vindo lá da derivada parcial. O m também está vindo o n vem da equação diferencial. M vem da equação diferencial. Só que o g eu não tenho. Porque o g aparece aqui. Aparece aqui na cara da solução, mas eu não sei qual é o valor dele. Então eu sei que dessa equação que eu fiz aqui, a única incógnita é esse carinha aqui.
Então, é esse caminho que eu tenho que achar. Então, aqui eu posso dizer que G', que é a derivada aqui, vai ser igual a N menos derivada parcial da raiz da integral de M, em relação a dy. Então, tendo isso aqui, e depois se fizer, quando eu vou achar esse valor aqui, e depois fazer a integral, vou achar o valor de gy. E vou pegar esse gy aqui, o que eu vou fazer? Vou colocar ele de volta aqui em cima. E isso aqui vai me dar o valor da solução dessa equação. Então, a gente vai fazer um exercício aqui para a gente poder fixar essa ideia. Claro que aqui eu fiz, mostrar aqui algumas das etapas aqui, provavelmente você deve ter se perdido, mas fazendo o exercício vocês vão entender bem do que se trata. Vou pegar mais uma caneta aqui, porque essa caneta é um pouco mais forte, então vocês não vão conseguir visualizar bem. Deixa eu só... Opa, achei uma caneta aqui. Tá, então vamos lá. Então a gente vai voltar no exercício que a gente fez anteriormente. Então vou ter aqui 2x, até aqui 2xy dx mais x quadrado menos 1 dy igual a 0. Então a gente tem aqui a equação diferencial. Tá? Então eu vou dizer assim que m xy, que eu vou dizer apenas de m igual a 2xy, n, que xy igual a n igual a x quadrado menos 1. Primeiro vamos verificar, se isso aqui, primeiro a gente vai verificar é exato, vou dizer assim, essa equação é exata. Tá, vamos calcular aqui. Então vou dizer, derivada parcial de m em relação, deixa eu aqui. Derivada parcial de m em relação a y, então vou ter aqui 2x, e derivada parcial de n em relação a x. Então, se eu olhar aqui, vou ter 2x. Então, a gente vê aqui que, de fato, que derivada parcial de m em relação a y igual a derivada parcial de n em relação a x. Então, isso aqui eu vou dizer que, se, de fato, essa equação aqui é uma equação exata. Como eu tenho isso aqui, eu vou partir calcular, vou dizer assim, calcular a solução. Então, a gente vai calcular a solução baseada na estratégia que eu falei para vocês. Então, a gente vai fazer aqui meio que etapa por etapa. Então, a gente sabe o seguinte. A gente sabe o seguinte, que, como eu falei para vocês, que m, a gente tem aqui, vou dizer assim, f de xy, não, vou chamar aqui da solução, calcular a solução, que eu vou dizer aqui de fxy. Lembrando que esse fxy é diferente daquele fxy que eu coloco lá no início, quando eu escrevo isso aqui. Quando eu escrevo isso aqui não é igual a isso aqui. Posso colocar aqui um G ou um S para diferenciar, mas não é a mesma coisa. Isso aqui eu apenas escrevo para escrever. Mas esse aqui, vamos dizer que esse aqui seja a solução. Então a gente sabe o seguinte, que M ele é igual ao quê? Ele é igual a derivada parcial da solução em relação a x. Esse aqui que é meu M. Esse aqui M ele é igual a derivada parcial da solução em relação a x. Então, vou ter aqui que derivada parcial de... Espero que esteja aparecendo bem para vocês aqui, pessoal. Parece estar meio claro. Deixa eu dar um zoom aqui. Estamos